Eu tenho para hoje eu tenho uns versos bíblicos que eu gostaria de ler. Na verdade, eu gostaria de pegar a Bíblia física. Pode pegar para mim, né? Tá? Para não tirar do celular. Umas citações que eu tenho aqui preparadas. Mas antes de começarmos a ler, queria fazer um par de perguntas com relação à forma em que a gente ensina, sabe? No movimento. Eu acho que a gente ensina de uma forma bem peculiar. Uma variedade de temas, talvez ferramentas. Mas quais vocês acham que sejam as formas mais características de ensino que o movimento tem? Vem aí? Uma forma característica muito peculiar, muito do movimento de ensinar. Quem pode dizer uma? Quer chamar pessoas aqui? Ei, Pedro. Oi, Rê. Através das linhas. Através das linhas, né? Chama muito atenção. Tipo assim, você pode até encontrar alguma vez alguém colocando alguma linha, né? Não é estranho ainda no mundo cristão colocar alguma linha para colocar uma série de eventos, colocar algumas datas. Então, o fato de fazer uma linha e colocar eventos um após o outro não é do movimento, sem dúvida, né? Ou seja, os melitas, por exemplo, já faziam coisas assim. E antes deles, essa forma de delinear eventos, ela existe. Então, linha por si só, não. Mas o que sobre as linhas é peculiar? Outra pessoa? O que sobre a forma que a gente usa as linhas é caracteristicamente diferente? Gayle. Metodologia correta? O uso de metodologia correta? É isso? Deu para ouvir um pouco baixo. Sim, entendeu? Pode falar também. Então, a gente usa linhas. Como você parece essa metodologia correta quando a gente usa as linhas? Tem uma forma peculiar que a gente usa as linhas, que é diferente do que foi feito antes, tipo, colocar uma linha com eventos sucessivos, isso é conhecido, né? Ajuda visualmente a entender eventos. Pedro, Rose. uma outra Pode... forma, será que seria a conexão dessas linhas, uma progressão entre elas, onde esse fio vai se conectando? Não é onde a gente possa entender que essas linhas estão conectadas, se eu posso dizer assim. Você diz conectadas assim? Isso. Ok. Bom, eu acho que essa ideia aqui, de certa forma, ela é um pouco universal, sabe? Ou seja, um historiador pode entender que uma série de eventos, sem dúvida, eles têm uma conexão entre si. Eles têm uma conexão entre si porque eles estão estreitamente relacionados. Por conta de um evento, se desenrola alguma outra coisa depois. Mas faz parte da nossa metodologia fazer isto, com certeza, mas ainda tem algo que a gente faz com as linhas, que não é isto só, tem algo muito peculiar que a gente faz, que é realmente muito diferente.
Como é que é? Tá muito longe. Alguém entendeu? Não entendi. Falar algo de reforma, talvez? Quem tem outra ideia? De que forma a gente usa as linhas? Vamos, quando você vê no movimento, a gente usa as linhas de uma forma que, pelo menos eu não tinha visto com a Bíblia. Qual que é? Outra pessoa? Vamos lá. Não fiquem tímidos. Pedro, eu não sei se você tem visto os comentários no chat. Ai, perdão, não estou lendo os comentários. Eu gosto que as pessoas falem. Eventos e datas, contrastar, comparar, interno, externo, ok. A Lúcia está mais perto, ela coloca linha sobre linha e para o final ela coloca contrastar e comparar. Ok. Então, é mais ou menos o caminho que eu queria é esse. Ou seja, tem algo muito diferente de você colocar uma linha de eventos, colocar um ano X, qualquer ano, vou colocar 2001, e depois você colocar 2014 e 2019, tem muita coisa aqui que dá para estudar, com certeza. Mas a parte... O que eu quero dizer? O poder dessa linha, ele só vem quando você tem uma outra que tem uma estrutura semelhante, onde você as consegue colocar uma acima da outra. As datas vão ser muito diferentes, nem sei que datas colocar aqui, mas você colocaria outra coisa e você diz, isso aqui são dois eventos separados, diferentes, eles não têm nada a ver um com o outro, mas eu quero fazer o argumento de que eles têm algo em comum, e é a estrutura, vamos dizer. E essa estrutura aqui me ensina algo sobre a que está acima, e daí você começa a ter mais luz sobre a linha que você está estudando. Então, a gente chama isso de linha sobre linha, a gente também chama de comparar e contrastar. Então, quando você chegou no movimento, você viu que era feito isso assim. Essa forma de estudar, ela é bem interessante, ela tem muito poder, ela é muito uau. Ela pode até ser um pouco atraente, o fato de você conseguir descobrir algo que você não entendia porque você trouxe outra história. Ao mesmo tempo, é uma forma de estudar arriscada, porque você se condiciona a si mesmo a possivelmente acreditar em paralelos históricos. Cris, quer falar? Não, desculpa. Tudo bem. Isso, nem sempre, na verdade, não existem paralelos históricos, porque os paralelos significariam que são iguais. Nenhuma, duas histórias são iguais. A gente não ensina paralelos perfeitos, onde duas histórias se repetem da mesma forma. A gente às vezes falava assim, nossa, repete a história. Se repete de uma forma muito peculiar, específica, mas não é 100% igual. Só que as estruturas são semelhantes. E por que essas estruturas são semelhantes? Porque a gente acredita que a forma que Deus trabalha com a humanidade, com o seu povo, de geração a geração, ela respeita umas certas regras. Ele lida com o povo da mesma forma, geração após geração, tá? Então, o ponto que eu quero trazer aqui é: se alguém vier para você e te pergunta, mas por que vocês estudam linha sobre linha? Eu vejo que vocês estudam muito esse assunto de colocar uma linha acima da outra,
como você sabe que... Enfim, a pessoa faz perguntas sobre isso, como você explica para essa pessoa? Qual seria a tua abordagem? Vamos, outras pessoas. Qual seria a tua abordagem? Você pergunta porque você estuda linha sobre linha. Você vai dizer o quê? Que tem... Vou começar a chamar de baixo. Tem aqui em cima. Rayane, você já parou para pensar isso? Porque você estuda linha sobre linha. Você vai dizer o quê? Em poucas palavras. Não precisa dar toda uma explicação. Estou chamando pessoas, porque estão falando os mesmos. Bom dia, Pedro. Bom dia. A primeira coisa que me vem quando eu falo que eu estudo linhas sobre linhas é a questão de que eu posso comparar eventos de uma história com outras, e isso é representado pelas linhas. Ok. E se alguém te pergunta, mas de onde você... Como você tem tanta confiança em estudar assim? Tipo, você falaria... Qual seria a tua ferramenta para convencer essa pessoa? Para convencer essa pessoa, quando eu estudo linhas sobre linhas, eu tenho a certeza, assim, para mim, de que o que eu estou vendo é verdade, porque eu tenho uma confirmação de que aqueles eventos que estão naquela linha aconteceram. Então, assim, eu posso acreditar nisso com certeza. E também é uma questão de que se eu vou na história, assim, a história mesmo dos acontecimentos passados, esses eventos eles estão lá, aconteceram. Não sei se eu consegui te explicar. Você colocou o conceito que a gente tentaria provar para essa pessoa. Então, me baseando no que você colocou, eu quero mostrar isso que você disse para uma pessoa. Acho que o caminho é mais... Exemplo, dizer, tá. Bem, vou te mostrar então um exemplo. Vou te mostrar uma linha sobre linha, onde você vai conseguir ver a utilidade de estudar linha sobre linha. Você vai ver também o poder que está por trás de linha sobre linha, e você vai entender que Deus quer que a gente estude assim os eventos, se for possível. E eu gostaria de estudar com vocês uma história de linha sobre linha, que ela, desde sempre, desde que essa história foi contada, ela já era linha sobre linha, em si mesma. E é um testemunho muito, para mim, muito convincente de que Jesus nos faz estudar linha sobre linha por uma razão muito específica e para compreendermos o nosso tempo. E ele mesmo nos deixou essa metodologia. Acredito que deve ter muitos exemplos disso, né? A gente tem vários exemplos disso, mas eu gostaria de ir para um que não entra na complexidade de toda uma linha de reforma, mas uma estrutura um pouco menor, um pouco mais simples, que pode ser usada como, eu vou dizer, para introduzir uma pessoa a ideia, a noção, a considerar a utilidade das linhas sobre linhas. Eu acho que essa história é muito útil. E eu quero levar vocês a Mateus 24 e quero sugerir que Jesus, uma das primeiras vezes, talvez a primeira vez,
onde ele faz um estudo sobre eventos futuros proféticos, ele faz aquele estudo linha sobre linha, ou ele convida as pessoas a compararem as histórias linha sobre linha, em Mateus 24. Então, os que puderem abrir as suas Bíblias, ou no seu celular, vamos lá para Mateus 24, a gente vai estar lendo algumas coisas. Melhor vai ser vocês pegarem uma Bíblia, porque também vou colocar os eventos no quadro. Mas eu acho muito importante vocês lerem junto comigo, porque a gente vai fazer a gente vai tirar várias conclusões de Mateus 24. Tudo bem? Então tá. A gente vai começar pelo verso... Vamos começar pelo verso 1 até o verso 3. Quem pode ler por aí? Eu posso ler? Por favor, obrigado. Do verso 1 até o 3. Tá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Perfeito. Então, Mateus 24, né, a gente poderia fazer uma escola após outra, 3 trimestres, só falando de Mateus 24, eu acho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que está cheio de conteúdo para falar. Então, a gente vai falar coisas bem assim, simples, vamos deixar para fora muitos outros conceitos que estão também em Mateus 24, mas só para vocês entenderem quão carregado em Mateus 24, a própria pergunta do verso 3, a gente já tem falado antes. Quem de vocês consegue ver que eles perguntaram 2 coisas diferentes aí? E quais são essas 2 coisas que eles perguntaram? Eles acham que estão perguntando a mesma coisa, mas eles estão perguntando 2 coisas diferentes. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Eu creio que aí eles estão perguntando, primeiro, quando será a questão da derribação do templo, porque Jesus fala, né, que não ficará pedra sobre pedra, e em seguida ele pergunta sobre os sinais da volta de Jesus e do final dos tempos, do final do mundo. Isso aí. Então, temos anos 70, o templo vai ser destruído, como Jesus estava falando, era o tema que estava falando Jesus. Eles, na mesma pergunta, colocam o fim do mundo. Fala o fim do mundo. Qual haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, tá. Fim do mundo. Mas vocês já sabem que Jesus, ele não vai conseguir entrar em explicar que eles fizeram 2 perguntas. Jesus não pode entrar ali. Eu vou lembrar vocês porque ele nem consegue entrar na ideia de que o ano 70 é uma coisa, a destruição do templo, o fim do mundo é outra coisa. Ele não pode nem entrar ali, porque quando eles perguntam pelo fim do mundo, nem os discípulos sabem de que fim do mundo eles estão falando. Eles falam: dizem-nos quando serão essas coisas, destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda. Então, eles falam de vinda e do fim do mundo. Outra pessoa, de que vinda estão falando os discípulos? Quem sabe? O que acham? A vinda do reino terrestre, Jesus como rei terrestre? A vinda do reino terrestre. Então, eles estão falando de uma vinda onde Jesus vai
instaurar um reino terrestre. Então, ele não está falando, os discípulos não estão perguntando da segunda vinda, né, Gisele? Quando vem nas nuvens com os anjos. Eu imagino que não. Por quê? Bom, eu acho que eles ainda não tinham essa concepção que Jesus ia passar pela cruz, assim, eles não entendiam muito bem isso. Então, muito menos que todo o desenrolar da história ia acontecer. Eles estavam muito ali no presente, né? Aqui na Terra, o que ia acontecer aqui. Ou seja, capítulos após a pergunta, mas o 24, eles estão pedindo a Jesus para não se deixar morrer, matar, nem acreditando que ele ia morrer mesmo. Então, nós sabemos que eles nem sabiam que Jesus ia morrer, ou não conseguiam acreditar nisso, se esqueceram de que ia ressuscitar, e muito menos de que ele ia voltar para o Pai, e que ia ficar lá, e o desenrolar da história, tudo como você falou. Então, quando eles perguntam pela vinda, é muito fácil confundir essa vinda com a vinda de Jesus. Eles não têm essa noção na cabeça. Eles não sabem nem sequer que Jesus ia morrer. Muito menos a segunda vinda. Não tinha segunda vinda na cabeça dele. Então, se vocês já sabem o quê? Eles estão perguntando por uma vinda do fim do mundo. Nós sabemos que o fim do mundo é na segunda vinda. Mas eles têm outra concepção da vinda e do fim do mundo. E eles acham que isso acontece no templo, na destruição do templo. Então, só para resumir, a pergunta dos discípulos está muito carregada de interrogantes que Jesus vai tentar explicar para que faça sentido para eles, para que faça sentido para eles mesmos depois da cruz, interrogações, e para as pessoas que lerem no futuro. Mas só para provar que o capítulo 24, ele no final, ele vai sim responder a vinda do fim do mundo. Mesmo que os discípulos, quando perguntaram por vinda, não estavam falando de uma vinda nas nuvens. Eles nem sabiam que Jesus poderia estar no céu voltando. Eles nem sabiam que ele ia morrer. Mas Jesus vai pegar as palavras da vinda e fim do mundo e ele vai falar da vinda do fim do mundo. Verso 29 ao 31. Quem pode ler? Outra pessoa. Quem quiser. Vou ler, tá, Pedro? Obrigado, Maila. Pode ler. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu. Cortou? E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. 31. Pode ler o 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. Perfeito. Eu não faço ideia como é que os discípulos conseguiram ouvir tudo isso e fazer algum sentido. Tipo assim, ele nem ia morrer, não era para ele ir embora para nenhum lugar, mas aqui ele está vindo nas nuvens do céu para resgatar aos escolhidos, que seriam eles mesmos. Enfim, meu ponto é, a pergunta dos discípulos é no início do 24. Perto do final do 24, tudo termina com a segunda vinda, a verdadeira segunda vinda. As pessoas lamentam, os escolhidos são resgatados, enfim. Eu quero dizer que Jesus conseguiu sim falar da pergunta que fizeram os discípulos, mesmo que eles perguntaram outra coisa. E aqui começa a nossa construção da linha. Lembrem que o estudo que estão fazendo é para explicar, é para dar um exemplo de como linha sobre linha tem um valor metodológico e é útil e até poderoso estudar linha sobre linha. Ok.
o que a Mayla leu, 29 e 31, é o final da linha de eventos. Quando você entra no 32, o que Jesus vai fazer é dar algumas parábolas. Ele colocou uma linha de eventos, ele termina os eventos e depois começa a falar sobre várias parábolas. No verso 32 diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Depois ele fala outras. Ele fala várias coisas. Então, ele já deixou de falar eventos. Bárbara, quer falar? Perdão. Tá ligado aí? Tá. Perfeito. Então, vocês já sabem que do 32 até o final do 24, já não é mais os eventos. Os eventos são antes. Então, vamos voltar para o início de 24. Depois da pergunta de Jesus. Ah, não. Antes. Como termina a linha? Termina... Eu vou colocar uma nuvem, porque ele diz que vem nas nuvens do céu. E esse aqui é Jesus. Esse é o final da linha, esse é o fim do mundo. Agora precisamos achar os eventos anteriores, para ver que linha a gente tem. Ok. Outra pessoa que possa ler do verso 4 até 8. 4 até 8. Vamos lá. Outra pessoa. Posso ler, Pedro? Pode ler. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Perfeito. Então, até aqui, o que está sendo dito, muitas pessoas têm falado isso, é verdade. Tipo, gente, guerras houve sempre, terremotos houve sempre, fome, o que mais falou aí? Pestes, né? Então, onde colocamos que está falando Jesus? Eu gostaria de dizer que ele está falando de fome, pestes, terremotos, etc., mais para o final do mundo, porque ele diz: é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós temos um marco que a gente chama do tempo do fim. É tipo, sempre houve terremotos, sempre houve guerra, sempre houve pestes. Todos esses sinais aconteciam. Mas a Bíblia coloca um ponto chamado tempo do fim, onde dali para frente é quando a gente sabe que estamos nesses eventos que está descrevendo Jesus. Então, eu quero sugerir que é verdade que sempre houve, desde que Jesus falou isso, já estavam acontecendo guerras, pestes e terremotos, etc. Mas tem um momento onde a gente precisa marcar isso. Nós chamamos isso de 1798. Se quiserem. Pulando para um estudo que a gente já tem, nós temos que um outro tempo do fim, válido, é 1989. Mas, eu gostaria de dizer uma coisa. Vocês lembram aqui que diz: muitos virão em meu nome? O que vocês interpretam por isso? O que significa muitos virão em meu nome? E, por favor, não falem pessoas dizendo que são Jesus. Eu sei que tem pessoas que falam que são Jesus. Existem por aí essas seitas. Mas o que significa muitos virão em meu nome?
pessoas pregando suas ideologias em nome de Deus, dizendo que são coisas da Bíblia e que, na verdade, estão negando exatamente aquilo que condiz com o caráter de Deus, eu acredito. Ok. Sim, muito válido. Eu acho que é isso e muitas mais outras coisas. Por exemplo, quando vocês olham para 1798, o século todo de 1800, a gente já estudou isso em alguns momentos, mas vocês sabiam que houve uma explosão de nascimento de denominações cristãs nos 1800? Alguém já ouviu talvez não com essas palavras, mas houve uma explosão de criação de diferentes denominações, todas com interpretações variadas. Hoje em dia, não lembro qual é o número, pode falar disso aí, mas hoje o número de denominações cristãs está acima de 30 mil, uma coisa assim. Só nos Estados Unidos, pode falar. Pelo que a gente estudou da história milerita, né, foi naquele entorno dos 1798, onde teve o primeiro, né, e depois o segundo grande reavivamento, né, que foi uma explosão de surgimento de igrejas evangélicas, e dentre elas, né, a Igreja Adventista também surgiu nesse período. Então, surgiu a Igreja Adventista, no mesmo período que estava pregando o Miller, surgiu uma outra igreja, como se chama? Muito importante. Os Mormons. E depois do desapontamento, dentre as pessoas que acreditaram na segunda vinda, surgiu um outro movimento que hoje existe também. Quem conhece? Testemunho de Jeová, Pedro? As Testemunhas de Jeová. Então, duas grandes religiões de hoje são os que nasceram lá. Santos dos Últimos Dias. Os Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Então, esses são os dois exemplos que estão muito, muito ligados com o Adventismo. Mas houve uma explosão de teorias. Muitos virão em meu nome. Muito, muito aqui, no período do tempo do fim. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que a gente vai chamar a esse primeiro bloco, na verdade, como poderíamos chamar esse primeiro bloco? Onde tem, eu vou colocar a lista aqui, tem guerras, tem pestes, o que mais? Tem fomes, terremotos. E o ponto que estamos falando agora, muitos virão em meu nome. Como posso resumir essa... muitas igrejas, eu vou colocar. Vou colocar igrejas. Cristãs, né, no caso. Então, Jesus, quando ele vai chegar, antes de ele chegar para a segunda vinda, ele tem que falar desse primeiro bloco aqui. Um período chamado dentro do tempo do fim, porque ele fala, mas ainda não é o fim, é perto, no verso 6. Ainda não é o fim, porque haverá guerras, pestes, fomes, terremotos, e antes ele tinha colocado, muitos virão em meu nome, que eu estou dizendo que são muitas doutrinas, muitas igrejas, muitas ideias com relação a Cristo. Isso seriam os muitos Cristos. Esse primeiro bloco aqui, uma palavra que eu gosto para denominar esse primeiro bloco de Mateus 24 é um período de preparação. Porque você está vivendo todos esses eventos, mas você está se preparando para algo que vai vir depois, que a gente já vai entrar aí. Você está vivendo todos esses eventos, mas você tem em volta um monte de outras doutrinas, um monte de outros cristos, e você tem que fazer frente a isso. Então, você aqui, você está trabalhando, você está estudando, você está testemunhando. É o período do trabalho da igreja. Se aproximando do fim do tempo, é um período de trabalho da igreja. O trabalho comum do dia a dia. Me seguem até aqui? Então, por isso chama de preparo. Preparo ou preparação? Qual é melhor? Preparo. Então, um período de preparo. Com todos esses eventos. Me acompanhe, então. Primeiro bloco de Mateus 24, do verso 4 até o 8.
versos 4 a 8. Depois, verso do 9 até... Qual seria? Sim, basicamente até o 28. Do 9 ao 28. A gente não vai ler até o 28, mas a gente vai pegar a ideia principal. Me seguem, então. Primeiro período de preparo. Segundo, quem pode ler do verso 9? Não é 9. Ah, sim. Do 9 até... Do 9 ao 14. Outra pessoa que não leu até aqui. Do 9 ao 14. Quer ler? Eu vou escolher alguém. Quem está com a Bíblia na mão? Dalva, pode ler? Do 9 ao 14? Sim. Obrigado, pode ler. Então vos hão de entregar para ser atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Acho que cortou. Muitos esfriará. Mas aquele que preservar... será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Até aqui? Ok. Até o 14, Até sim. Cortou um pouquinho para mim. Foi a minha internet ou também você cortou para outros? Eu acho que é a minha internet. Tudo bem. Mas você leu até o 14. Só vou repetir o 13 e o 14. Só repetir o 13 e o 14. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu quero sugerir que no verso 9 começa o seguinte bloco. Já não é o bloco de muitas guerras, pestes, muitos virão no meu nome. Não. Agora chega o tempo em que, na luta de você falar o verdadeiro nome de Jesus no meio de tanta teoria, e no meio de todos os eventos, chega um dia que Jesus diz: então vos hão de entregar para seres atormentados. Em Lucas, essa mesma, porque ele fala, Lucas descreve de outra maneira, ele fala: sereis entregados para a justiça e estarais nos concílios e você vai ter que defender a sua fé, etc. É o mesmo período. Então, vocês entendem que aqui começou um tipo de perseguição, onde você vai ser entregado por alguém que te conhece, porque você está, que seja, quebrando alguma lei, você está fazendo alguma coisa pela qual você vai merecer ser perseguido. E não só perseguido, diz, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa da mensagem que você tem. E olha o que acontece justamente quando começa essa grande prova. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros. Então, sugerindo de novo, esse bloco do 4 a 8, ele termina. Tem um desenvolvimento que vem após essa primeira fase, que seria o nome que eu vou dar para esse bloco aqui, o encontramos no verso 14. Tem perseguição, tem a queda de muitos, alguns se entregam uns aos outros, enfim, traições, né, até. Mas o 14 diz
a razão de por que é um período assim. E este evangelho do reino, essa mensagem que está sendo dada, será pregada em todo o mundo. Todo mundo vai ficar sabendo desse tema. Por isso que antes diz, você vai ser perseguido e odiado por todas as nações. Então aqui diz que o que está acontecendo será para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, não tem um fim, que é a nuvem aqui, sem antes passar por esse período. O que vocês acham que esse período é? Está falando de qual período? Que nome vocês querem dar? Lendo do 9 ao 14, o que está acontecendo? Vocês conhecem um período assim? Que nome vocês... É o período de angústia, né? Que fala. Eu gostaria de argumentar, Alda, que se bem estamos sendo perseguidos, isso vai gerar muita angústia, aquele período de angústia ainda não chegou. Porque ainda você vai ter que pregar para todas as nações. O que você está vivendo vai ser de testemunho. Todo mundo vai ver. É tipo, o que vai acontecer vai realmente gerar duas classes de forma completa. Todo mundo vai ver. Os que vão participar do ódio contra esse grupo e os que vão estar dentro do grupo que é odiado. Aqui não acontecia isso. Aqui tem muitas igrejas, muitos cristos, muitas teorias, guerras, pestes e fomes. Aqui não. Aqui parece que há só duas classes. Sereis odiados de todo mundo, sereis perseguidos, Mas será pregado esse evangelho do reino para todo mundo. Então, eu acho que esse período aqui a gente chama de diferentes nomes. Um deles é o alto clamor. Pode ter vários nomes. Se alguém tem outro, pode falar. Qual é outro nome que a gente pode colocar aqui? Alguma ideia? Como você chama esse período aqui? Muito importante esse período aqui. Outro nome. Que período do mundo é que você está sendo perseguido pelo que você acredita? Não ainda. É uma perseguição, mas não aquela da angústia. Que vai vir depois, tá? Ainda nos versos. É um período de você, por acreditar isso, você é um testemunho e as pessoas vão escolher para que lado ficar. Gente, uma ideia aí, vamos. Período da informação. De quê, perdão? Da informação. Sim, tem tudo a ver com informação. Gente, a gente chama isso aqui... Pentecoste? Pode ter características, mas a gente tem um nome. E é o decreto. É o período decreto. É o período onde o mundo está chegando a um clímax. E cada quem escolhe de que lado vai ficar. Só que, para escolher de que lado vai ficar, muitos vão ter que ver outros sendo perseguidos por ficarem fiéis ao que acreditam. Por defenderem o evangelho que eles acreditam. Outros vão ver você sendo perseguido por isso. E, verso 14, diz: esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É um pré-requisito para o fim. Qual? Que cada quem tome um lado de forma definitiva. A gente pode dizer que aqui já existiam dois lados. É verdade. Mas aqui, cada quem tomou um lado de forma completa. Beleza? Ok.
Vem outro bloco aqui, que não é até o 28, eu errei. Esse bloco é até 14. Agora, dos versos 15 até o 28, vem sim o último bloco antes da nuvem, que é a segunda vinda, no verso 29. Quem pode ler do verso 15 até 21? 22. 15 ou 22? Quem pode ler? Pode ler? Pode ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Muito obrigado. Tá aí, Alda. O próprio Jesus chama ao seguinte bloco de tempo de angústia. Como é que ele disse? Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio. Então, resumo. Se tem um período de preparo, esse período de preparo é muito semelhante ao que estamos vivendo e o que vocês têm vivido nos últimos anos das suas vidas. Bem semelhante a isto. Trabalhando, fazendo a obra, estudando. Está acontecendo todos esses eventos. Mas se aproxima um ponto da história da Terra em que vai ser impossível cada quem não ficar de um lado ou do outro. E o sinal de que um dos lados é o lado de Deus é porque esse vai ser o lado odiado, o lado perseguido pelas leis, simplesmente por permanecerem fiéis a esse evangelho. Isso vai ser para testemunho. Muitos acreditarão por conta desse testemunho. E o resto vai ficar, né, do lado de achar que eles têm direito a perseguir. Esse período nós chamamos o período do decreto. Não temos chegado ali. Então, como não temos chegado ali, em qual bloco nós estamos? Então, não sabemos se estamos nesse bloco aqui. Vou colocar em vermelho. Nós estamos nesse bloco. Então, aqui tem um elemento importante de estudar linha sobre linha. Uma é que vocês conseguem se posicionar onde na linha você está. Você pode saber o que vem depois. Ok, período do decreto, mas quando o período do decreto, ou seja, o período de testemunhar, que está no verso 14, termina, o verso 15 começa dizendo, fala de uma abominação desoladora, enfim, tem muito detalhe, como eu falei, Mateus 24, mas a gente quer ver de forma bem geral. Esse bloco é o bloco onde fala de fugir, quer seja no contexto de Jesus ou no contexto da linguagem, talvez fugir no nosso tempo não seja igual, não importa. O conceito de que você já não está mais testemunhando, você está cuidando da sua própria vida. Você sai. Significa você para de trabalhar. Quer falar algo, Gabriel? Ok. Como chamamos esse bloco aqui? A gente tem um grande nome para isso. Como se chama? Tempo de angústia, né? Ok. Por que o tempo de angústia, gente? O que vocês lembram? Bom, estamos fugindo, assim que é uma angústia, como fala aqui Jesus. Fujam para os montes, 16. Mas o que mais? Algo muito importante está acontecendo no tempo de angústia. Está em Apocalipse.
Quem lembra? As pragas estão caindo, né, Pedro? Decreto de morte. Como, Petinho? Decreto de morte. Decretos de morte acontece aqui. A gente foge. O decreto de morte é essa abominação desoladora. A gente foge, ou seja, o decreto de morte seria verso 15, mas a gente, quando foge, na terra estão caindo, como falou Renildo, estão caindo pragas. Quantas pragas? Sete pragas, né? Então, estão caindo 7 pragas na terra, no tempo de angústia, quando a gente foge. Ok. Vamos colocar umas coisas aqui rapidinho. Já tô terminando. Primeiro, o que acontece no tempo de angústia? Vou ler aqui uma citação do Espírito de Profecia, Grande Conflito, 6 e 19. Ponto 1. Que fala: embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não terem arrependido de todo o pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. E te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre o mundo. Apocalipse 3:13. 3:10. Se pudessem ter a segurança de seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte. Mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então vituperado. Essa é uma citação muito boa, muito importante para falar que a angústia do povo de Deus aqui, ela é mais uma angústia mental, mais uma angústia psicológica, mais uma angústia da alma do que a angústia física. Muito semelhante à angústia de Jesus. E diz também, aos olhos humanos, aqui diz que eles parecem estar rodeados pelos inimigos. Claro, estamos sendo perseguidos e estamos prestes a ser destruídos. Ninguém tem para nos livrar das mãos deles. Aos olhos humanos, parecerá, todavia, que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com seu sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos dos inimigos. É um tempo terrível de agonia. Dia e noite clamam a Deus, rogando livramento. Os ímpios exultam e ouvem seu grito seu grito de zombaria. Onde está agora a vossa fé? Por que Deus vos não livra de nossas mãos, se sois verdadeiramente seu povo? Todas essas citações que acabo de ler, elas estão no capítulo do tempo de angústia. Eu estou alinhando o tempo de angústia que estou tirando de Mateus 24 com o dos versos, com os do grande conflito. Ok? O que mais tem aqui? Beleza. O que acontece para o final do tempo de angústia, gente? Vamos saltar para o seguinte bloco. Verso 28, 29, eu já li antes. E logo depois da aflição daqueles dias, tempo de angústia, bem que Jesus está indo, né, com muito sentido, tipo, um passo após outro. Depois da aflição daqueles dias, tem sinais no céu, etc. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir em glória. E ele enviará seus anjos para colher os seus escolhidos. O que realmente acontece na vinda, além de tudo que eu li, de sermos livrados, Paulo fala que o resplendor da vinda destrói aos ímpios. Ellen White coloca da seguinte forma, no grande conflito: por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua vinda. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus
e a terra é esvaziada de seus moradores. Então, na segunda vinda, a segunda vinda, ela é destruidora. Ela, em si, ela esvazia a terra de seus moradores. Tudo bem até aqui? Você entendeu a estrutura? 4 partes. Alguma dúvida? Vou tirar esses sinais aqui para fazer um espaço. O que está faltando? Está faltando algo para comparar a estrutura que Jesus fez aqui em cima. Ok? E vocês podem encontrar isso no seguinte verso. Verso não. Eu vou falar qual que é. Perfeito. 36 até o 39. Quem pode ler do 36 até o 39? Alguém? Eu vou ler. Pode ler. Mas a respeito... desculpa. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será... Pode parar aí um pouquinho? Perdão. Sim. Eu pergunto, para você também, quem quiser responder, daquele dia e da hora ninguém sabe, mas os anjos do céu. De que dia e hora está sendo falado aqui? Da vinda? Da destruição aqui? Eu gosto de fazer a pergunta porque, tipo, do dia e da hora, ninguém sabe. O interessante é saber de que dia e hora está falando, né? Pode ler do 36 e do 39, Rai. Desculpa que eu te interrompi aí. Pode ler 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus está fazendo um estudo de linha sobre linha. Eu quero sugerir. Ele colocou toda uma estrutura, ele falou de vários eventos, e depois diz, mas o dia e a hora ninguém sabe. Mas como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele começa a fazer comparações. Pergunta, se eu fizer uma linha aqui, acreditando que o que Jesus está dizendo é verdade, ou seja, que a história que ele contou anteriormente é igual à história de Noé e o dilúvio. Então, o que a gente faz diretamente é, eu vou fazer a mesma estrutura, os mesmos 3 blocos. Ainda não sei como preencher, mas eu tenho um testemunho aqui, nas palavras de Jesus, de que essas duas histórias são semelhantes. Então, não só são semelhantes de forma abstrata, tem estrutura. Ok, o que seria o dilúvio nessa linha? Quem quer colocar o dilúvio aí? Onde fica? Na volta de Jesus, destrói tudo. A Lara está dizendo que, assim como o dilúvio destrói tudo, a volta de Jesus também. Então, a gente vai colocar nuvem. Beleza?
Quem concorda com isso? Tudo bem até aqui? Ok. O que seria para vocês o período de preparo? Na linha do dilúvio aqui embaixo, no tempo de Noé. A pregação de Noé, né? A pregação de Noé? Qual pregação? Acredito que do dilúvio, né? Eu acho que sim, mas eu gosto da palavra pregação, porque ela também é o período em que Noé está pregando pregos na arca. Parece engraçado, mas o ponto que eu quero trazer é que ele não só está falando, ele está construindo a arca que o vai proteger no tempo do dilúvio. Então, o testemunho de Noé, ele é falado e ele tem ações também. Pode falar. É justamente isso que eu ia dizer. Ele estava pregando no sentido de ensino, mas ele também estava vivendo a mensagem que ele professava. Então, era isso que dava poder para ele passar pelo dilúvio. Isso mesmo. Então, tem um período em que Noé está construindo a arca, assim como a gente está em período de preparo, a gente está construindo, a gente está estudando, a gente está compartilhando a mensagem, a gente está fazendo a nossa parte. Ele também esteve fazendo. E Pedro, então, eu quero dizer... Desculpa, eu quero adicionar o que Gisele é muito importante isso também, porque vendo Noé estava construir a arca, preparando para o povo entrar. Agora, quando nós pusemos na nossa linha, nosso movimento, a mesma coisa, nós estamos a construir essa arca para as pessoas entrar agora. Nós temos que escolher se nós vamos entrar na arca acreditando essa arca está certo. Isso mesmo. Muito obrigado. Então, vocês já sabem que aqui é um período de fé e práticas. É um período de preparo. Então, o primeiro bloco, eu acho que ele bate. Falta o segundo. O tempo do decreto, o autoclamor, o momento onde todos se dividem. O que vocês acham que seja na história de Noé? Pedro? Sim. Pode falar. Me veio à memória ainda, né? Antes de... Assim, eu não responderia essa segunda pergunta que você fez, eu queria voltar na outra. Porque quando fala dessa construção da arca, pode então encaixar aí essa aplicação de que aí estaria construindo também a profecia? Não pensei nisso. Eu acho que, pelo menos aqui, pensando rápido, parece que encaixa. Mas... É porque no caso, nas aulas do Marcel e da Abi, né, a gente vê ela falando sobre a construção da profecia. Eu ficava muito pensativa quando ela falava sobre aquilo, e eu pensava também de quando os discípulos estavam eles mesmos construindo a profecia, né? Eles estavam vivendo, praticando e construindo a profecia, porque depois o que eles estavam vivendo virou a profecia, na verdade, né? Mais para frente. E no nosso tempo a gente está também fazendo isso, né? E talvez eu, visualizando isso tudo que foi falado, não sei, veio na cabeça sobre essa construção também, aí nesse ponto. Não, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que adiciona muito ao que está sendo falado aqui. Então, indo para o seguinte bloco, eu acredito que aqui a gente está fazendo a nossa parte, mas aqui Deus nos dá um poder especial perante uma crise, onde todo mundo vai escolher um lado. Vai ser evidente qual é o lado de Deus e qual é o lado do mal. Eu acredito que isso aconteceu para Noé
da seguinte forma. Diz Patriarcas e Profetas: animais de toda espécie, os mais ferozes, os mais mansos, foram todos vindo das montanhas, encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ouviu-se um rumor de um vento impetuoso, e eis que aves estavam a juntar-se de todos os lados, escurecendo-se o céu pela sua quantidade. Em perfeita ordem, passaram para a arca. Os animais obedeciam o mandato de Deus, enquanto os homens eram desobedientes, guiados por santos anjos, entraram na arca. O mundo olhava com admiração e alguns com medo. Então, eu acho que aqui é o período do segundo bloco, Mateus 24, onde Deus trouxe um testemunho que ninguém podia rejeitar, assim como aqui. Então, eu vou dizer que houve uma clara divisão visível dos que estavam do lado certo e dos que não. O que acontece depois dos animais entrarem na arca? Tempestade. A porta se fecha. A porta se fecha. E é aí que a gente coloca uma porta aqui. E por isso a gente sabe que aqui também tem uma porta. Quando a porta se fecha, quantos dias eles passaram dentro da arca antes do dilúvio vir? 7 dias. Então eles passaram 7 dias. E olha o que diz. Durante 7 dias, depois de que Noé e sua família entraram na arca, não apareceu sinal de tempestade. Fora durante esse período provada a sua fé. Igual que a gente aqui. Foi um tempo de triunfo para o povo lá fora. A aparente demora confirmava na crença de que a mensagem de Noé era uma ilusão, etc, etc. Eu não li uma mensagem do grande conflito, onde ela diz que aqui estamos sendo zombados também, mas que os anjos estão na nossa volta e não conseguimos ser tocados por eles. Assim também, dentro da arca, o povo violento lá fora, ele não conseguia tocar, mas ele estava zombando, achando que tudo era uma mentira. Então, eles passaram também 7 dias. O 7 tem um paralelo com as 7 pragas. Traz uma confirmação de que a gente está colocando a estrutura de forma certa. E depois veio o dilúvio. Só para fechar, quando Jesus disse, mas daquele dia e da hora ninguém sabe, e depois, verso 39, ele diz, e não perceberam até que veio o dilúvio, se levou a todos. O que não perceberam? O dilúvio estava vindo? Eles não perceberam que quando a porta tinha a veracidade da mensagem? Como? Perdão. Eles não perceberam a veracidade da mensagem. Podemos dizer que eles não perceberam várias coisas, mas eu acho que eles não perceberam desde o início. Então, o que eu entendo é que quando a arca se fechou, Jesus disse, e eles não perceberam até que veio o dilúvio e os destruiu a todos. Era que esse período aqui que eles viveram um período sem graça. Eles não estavam mais baixo graça nenhuma. Eles já iam ser destruídos. Desde aqui. Eles passaram um período de triunfo. Assim, as pessoas também vão passar por um período de suposto triunfo no período das 7 pragas, zombando a gente, mas virá a segunda vinda e destruir a todos. Então, eu acho que esse é um exemplo bom para a gente estudar com outras pessoas quando vocês compartilham a mensagem sobre linha, por exemplo, é um bom início do conceito de por que linha sobre linha é útil. Vamos orar então? Querido e bondoso Deus, muito obrigado pelo sábado, pelo estudo, pela palavra. Sabemos que tem muitas complexidades a serem entendidas, mas a gente desfruta e entende as parábolas simples que nos colocam, que
que o Senhor colocou para a gente entender os eventos finais. A gente continuar crescendo, aprendendo. Abençoe o resto do sábado e o estudo que vem. Em nome de Jesus, amém.